Agora sim, ao vivo. Boa noite para todo mundo. Tudo bem com vocês? Vocês vão me dando aí o ok, se a imagem tá boa, se o áudio tá bom. Qualquer coisinha, vocês vão escrevendo aí para mim. Boa noite. Boa noite. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Vou esperar mais um pouquinho o pessoal ir entrando. Deixa eu ir colocando aqui já, fixar, né, o comentário da live. Boa noite. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Hoje o bate-papo aqui vai ser mais direcionado para pais, mas também os profissionais que estiverem, com certeza o conteúdo tem a agregar também. Boa noite. Que legal, muita gente já entrando. Fiquem aqui comigo até o final, hein? Não me abandonem. Vou só fixar o comentário aqui. Boa noite, como que vocês estão? Oi, Mirelle. Muito feliz com a participação de vocês. Obrigada por estarem aqui, disponibilizando esse tempo. Tenho certeza que esse conteúdo vai ser muito bacana para vocês, vai auxiliar bastante. Pronto, consegui fixar o comentário do tema da nossa live. Boa noite a todos. Hoje a gente vai ter uma conversa sobre o campo da pedagogia, da psicopedagogia, mas a gente vai falar de muitos outros assuntos. Vamos falar sobre os sinais, né, os sinais que precisam de atenção dos pais, para a gente poder, né, fazer esse acompanhamento das dificuldades das crianças. Ó, a mãe que é mãe já ajuda aí na divulgação, gente. Vamos lembrar de clicar aqui no aviãozinho aqui embaixo e mandar para os amigos, enquanto a live ainda não começou. Manda aí no direct para o pessoal vir participar aqui com a gente. Aqui também do lado do aviãozinho embaixo tem um ícone, um balãozinho com uma interrogação dentro. Aqui vocês conseguem fazer perguntas e as perguntas ficam gravadas para eu poder ler e responder depois. Mas aí ao longo da nossa conversa aqui, vocês podem ir colocando aí nos comentários também as perguntinhas que eu vou respondendo na medida do possível. Estou planejando responder ao final para eu não me perder, mas à medida que eu for conseguindo ler e responder vocês, vão deixando aí para eu poder acompanhar quais são as dúvidas que vocês estão tendo. Boa noite, Tati, Kali, Sara, Laísa, Jane, tudo bem com vocês? Thalita. Amiga, você tá toda feliz e satisfeita com a minha maquiagem? Diz aí, a Thalita é maquiadora aqui em Uberlândia, gente. Ela que me ensinou os truques. Fiz direitinho? Tô aprovada? Boa noite, Sarinha. Boa noite. Gente, hoje a nossa conversa aqui vai ser mais focada para os pais, para auxiliar os pais em relação aos sinais que a criança vai demonstrando de dificuldade de aprendizagem. Eu vou falar algumas características da criança que precisa de um reforço escolar, as características da criança que precisa de um atendimento psicopedagógico. Vou falar bastante coisa aqui para ajudar vocês a identificar, a procurar ajuda.
Obrigada, Thalita. Obrigada, Caliane. Boa noite, Juliana. Quem não for de Uberlândia, vai colocando aí a cidade que é, para eu saber, para eu acompanhar. Boa noite. Muito obrigada pela presença de vocês. A gente já está quase começando. Não esqueçam aí de mandar pelo aviãozinho, mandar no direct dos amigos, enquanto ainda não começou, colocar no story. Oi, Ramon. Obrigada pela presença. Direto de São Gotardo. Tarsila, Tayane, muito obrigada. Hoje vai ser um bate-papo bem tranquilo. Sarinha de São Paulo, Ramon de São Gotardo. Vão colocando a cidade de vocês. Coloquem aí se vocês são pais, são profissionais, para eu conhecer um pouquinho de vocês. Ai, vai ter muitos prêmios, viu, pro final, para quem ficar até o final da live. A gente vai ter 3 premiações aqui, 3 bônus que eu preparei com muito carinho. Tenho certeza que vocês vão gostar demais. Mas tem que ficar até o final, viu? Vai valer a pena. Obrigada, Ramon. Tudo bem, graças a Deus. Ó, ao longo da live, vão deixando aí as perguntas de vocês. Aqui embaixo tem um balãozinho com um ponto de interrogação dentro, que dá para vocês criarem perguntas e elas ficam guardadas aqui para mim. Aí no final da live eu vou clicar nelas para poder responder vocês. Mas podem ir mandando nos comentários também as considerações de vocês, que à medida que eu conseguir eu vou respondendo aqui. Eu tô preparando responder mais no final para eu não me perder aqui no foco do meu roteiro. Para quem me acompanhou aí no story, eu já deixei mais ou menos um resuminho do que a gente vai conversar aqui. A gente vai falar sobre reforço escolar, sobre atendimento psicopedagógico, sobre sinais de atenção que os pais precisam ter em relação ao desenvolvimento das crianças. Vamos falar de estimulação precoce. Eu vou falar fazer um panorama geral, não vou especificar tanto cada um dos pontos, para não ficar muito extensa a live, mas eu tentei aqui reunir as principais características de cada assunto, para vocês terem um norte, para vocês irem conhecendo um pouquinho da área da pedagogia, da psicopedagogia, para quando surgir se surgir alguma dificuldade do filho de vocês aí, ou de algum filho de algum colega, vocês já saberem identificar e procurar ajuda. Eu percebo assim, essa live, eu pensei no tema dela porque muitas mães me procuram querendo saber qual que é a diferença entre pedagogo, psicopedagogo, o que faz um, o que faz o outro. Muitas vezes a escola dá alguns encaminhamentos, mas não orienta bem também os profissionais, as famílias. Aqui profissionais, a família tem que recorrer, tem que procurar. Então, é importante, né, a gente ter esse conhecimento para, se precisar, às vezes para ajudar algum amigo, né, que está passando por esse momento de observar que a criança, que o filho está demonstrando alguma característica diferente, mas né, fica ali sem saber qual passo tomar. Eu percebo muito isso dos pais. Às vezes percebe que tem alguma coisa ali que está diferente, que não está desenvolvendo bem, mas não sabe quem procurar, não sabe o que fazer. Então, mais ou menos, vai ser o meu objetivo aqui com vocês. Bom, vamos começando então, né? Senão, para quem já entrou, fica injusto. Mais uma vez, boa noite. Para quem é novo aqui, sejam bem-vindos. Meu nome é Amanda, sou pedagoga, psicopedagoga. O meu objetivo aqui é trazer informação, é compartilhar um pouquinho do que eu sei, porque acho que assim, eu gosto muito de estudar, gosto muito de pesquisar, e a área da educação é um campo sem fim, assim. Quando a gente começa a mergulhar nos estudos, nas pesquisas, a gente percebe que a gente não sabe nada, e então a gente não pode parar, né? Tem que estar sempre ampliando os conhecimentos na área para poder ajudar cada vez mais, né, os pais, as crianças
Então esse é o meu objetivo aqui com vocês, tanto aqui na live quanto no meu perfil também, tá bom? Bom, falando assim um pouquinho de mim, né? Eu atuo sempre, desde que eu me formei dentro da escola, não percorri outros espaços de atuação, sempre foquei a minha atuação na área escolar, então já fui educadora, professora, né, já fui coordenadora, então eu consegui ter ali um pouquinho de cada atuação escolar e consegui ter um panorama geral de tudo que acontece dentro da escola. E quando eu me formei, eu percebi que tinha, assim, algumas lacunas, sabe, na minha formação, e eu fui percebendo que eu poderia ajudar mais as famílias, além de, né, apenas conversar ali na porta da sala e indicar, às vezes, alguma atividade que o pai e a mãe pode fazer em casa para ajudar a criança, eu percebi que eu poderia ajudar mais, né, que eu poderia ir além. Então, foi quando eu comecei a estudar mais sobre dificuldade de aprendizagem, por que aquela criança, tô fazendo isso com ela e ela mesmo assim, né, tô planejando ali e mesmo assim, tá falhando, gente? Vou tentar falar um pouco mais devagar, vocês vão me falando se voltou? Ai, que bom. Obrigada. A internet às vezes vai oscilar, né? Bom, aí vocês vão me falando aí se tá tudo ok. Então, fui percebendo, gente, mas por que, né? Que eu tô planejando, tô fazendo de tudo por esse aluno, por essa criança e não tá evoluindo, não tô vendo resultado. Então, comecei a pesquisar sobre dificuldade de aprendizagem, né? Pra entender cada criança, o jeito que ela aprende, para poder possibilitar mais alternativas de aprendizagem e desenvolvimento para aquela criança. E foi quando eu descobri a psicopedagogia e eu me fascinei pela área de psicopedagogia e descobri que era realmente isso que eu queria trabalhar e era nisso que eu queria investir os meus estudos, porque eu percebia que a psicopedagogia ia me auxiliar dentro de sala de aula também, não só na parte clínica, né, que hoje eu atuo tanto como professora em rede pública, mas também tenho atendimentos na parte, né, da pedagogia. Então, consegui casar ali as duas atuações de forma a ajudar cada vez mais famílias e mais crianças a progredirem aí na aprendizagem e no desenvolvimento. E eu creio muito que o afeto é total responsável pela motivação das crianças. Quando você trata as crianças com afeto, você tem afetividade pelos seus alunos, pelos seus filhos, você desenvolve outras habilidades também. Você vai ter mais paciência com ele, você vai entender e compreender que nem sempre vai ser no nosso tempo, né? Então, eu acredito que o afeto, assim, é minha principal ferramenta pedagógica. Então, eu tento sempre trazer essa questão da afetividade para a sala de aula, para os meus atendimentos, porque eu acho que criar um vínculo com a criança é extremamente importante para ela se desenvolver e aprender. Eu até trouxe uma frasezinha, eu tô aqui com o meu roteirinho aqui do lado, por isso que eu às vezes dou uma olhadinha. Eu trouxe uma frase de um filósofo, chama Henri Vallon. Eu gosto muito porque ele trata muito essa questão da afetividade com a aprendizagem. Ele estudou muito em relação a isso e percebeu o quanto tem de importância a gente ter essa afetividade durante o ensino, tá? Então, ele trouxe, assim, que a afetividade precede nitidamente o aparecimento das condutas cognitivas e as possibilita. Ou seja, o que ele quis dizer com isso? A partir do afeto, a partir da motivação que a criança tem com a pessoa que está ensinando, pode ser o professor, que pode ser o pai e a mãe, se ela tiver ali, criar um vínculo, um laço afetivo com esse ser que ensina, com certeza ela vai estar mais motivada, ela vai aprender melhor, ela vai se desenvolver melhor e as habilidades cognitivas dela também tendem a ampliar, né? Então, o afeto vai trazer essas possibilidades de ampliação das capacidades cognitivas da criança. Então, eu gosto muito do Henri Vallon por conta dessa questão dos estudos que ele faz em relação à afetividade e o aprendizado, o conhecimento da criança. E aí, gente, tá tudo certo? Repete a frase porque cortou. Eu estava explicando que eu deixei aqui uma frase do Henri Vallon, que é um filósofo que estuda sobre afetividade e... Tá dando certo agora, gente? A internet aqui não deve estar me ajudando muito. Vocês vão dando um joinha aí a hora que melhorar. Tá saindo o som ok? Será que se colocar o fone melhor? Eu acho que é a internet, Jane, mas eu vou tentar sim colocar o fone, já deixei aqui.
mas eu acredito que seja a internet. Eu já tentei outras vezes, no início, fazer algumas lives, fiz 2 lives aqui e acabei desistindo porque a internet estava me dando alguns golpes aqui. Mas a gente vai tentando até dar certo, né? Que o objetivo aqui é ajudar vocês. Tá tudo certo? Que bom. Realmente, eu acho que não é tão fone. É a internet mesmo. Mas eu vou repetir a frase do Henry Valon. Não, o Note não tá conectado. Ele tá desconectado. Eu tô bem do ladinho do modem, já pra evitar problemas. Mas vamos lá. Agora vai dar certo. Eu coloquei uma frase do Henry Valon, que é um filósofo que trata sobre afetividade e aprendizagem. E ele diz assim que a afetividade, ela precede nitidamente o aparecimento das condutas cognitivas e as possibilita. Ou seja, é a partir da afetividade, né, dos laços afetivos, que a pessoa que ensina cria, né, com a pessoa que está aprendendo, é que vão surgir as motivações, os interesses por aquele conhecimento, por aquela aprendizagem, vai ampliar as possibilidades da criança desenvolver-se cognitivamente. É aí que surge a tese dele, quando ele compara afetividade e aprendizagem. Deu para entender? É normal, esse horário, à noite, o pessoal faz muita live, né? Mas eu acredito que seja a internet aqui da minha casa mesmo. Boa noite para quem está entrando. A gente está falando aqui, ainda introduzindo o assunto. Vocês estão colocando aí nos comentários o que vocês estão achando da live, vão interagindo, mandando coraçãozinho. Espero que vocês estejam gostando. E eu trouxe aqui também para a gente refletir um pouco e entender a diferença entre o termo pedagogia e psicopedagogia. Então, a palavra pedagogia, ela é derivada de 2 radicais da língua grega. O primeiro vem da origem paidós, que significa criança, e o outro radical, agodé, que significa conduzir. Então, a pedagogia é aquela ciência que vai conduzir, né, ensinar a criança algo, né? Então, é mais ou menos nesse sentido deriva o termo pedagogia. Quanto à psicopedagogia, é uma área que veio para somar, né? Tanto que, se a gente for desmembrar a palavra psicopedagogia, a palavra pedagogia vai estar dentro dela. Então, a psicopedagogia veio como algo a mais, quando justamente aquilo que eu senti no início da minha atuação, que eu achava que estava falha, que tinha algumas lacunas na minha formação acadêmica, que eu sentia falta de algo a mais, aí foi justamente por isso que surgiu a psicopedagogia. Eles foram percebendo, gente, mas só com pedagogia a gente não está conseguindo entender qual que é a forma de aprendizagem dessa criança, por que ela não está aprendendo. E aí foram desenvolvendo vários estudos para realmente somar, né? E aí, quando surgiu a psicopedagogia, veio mesmo para trabalhar a questão do grego, né? O psico é relacionado à psique, à mente. Então, a gente vai trabalhar as questões mentais, não da forma como o psicólogo trabalha, né? Mas a gente se utiliza de alguns parâmetros para avaliar o que está afetando cognitivamente aquela criança a avançar, a progredir no desenvolvimento e na aprendizagem dela. Então, o que ela está passando, qual é o momento difícil que ela está passando, e o que isso está causando de impacto na aprendizagem dela, na vida escolar dela. Às vezes pode ser algum trauma, às vezes pode ser algum medo, né? Às vezes não saber lidar muito bem com as emoções. Então, assim, é muito vasto esse campo. Eu vou tentar, mais pra frente, mostrar um pouquinho pra vocês em relação a isso, de forma mais clara e objetiva, né? Porque senão vocês vão ficar um pouco perdidos. Mas a psicologia veio justamente para somar, para agregar naqueles conhecimentos que a gente já tinha, né, conquistado com a pedagogia. E a gente entra na área de atuação, no campo de atuação. Então, o que um pedagogo pode atuar? Em quais campos, né, de atuação do pedagogo primeiro, né? Depois a gente fala do psicopedagogo. O pedagogo, ele pode ser professor, tanto da educação infantil, de 0 a 5, quanto do ensino fundamental, 1º a 5º. Gente, tá tudo certo. Além disso, ele pode atuar na gestão, que seria supervisor, coordenador, inspetor, diretor. Ele pode atuar nessa área mais pedagógica. Tá cortando? Tem vezes que eu percebo que a minha imagem tá falhando mesmo. Aí eu vou dando algumas pausas. Boa noite, Tati. Obrigada por vocês
que estão entrando aí, participando. Muito obrigada mesmo. Estou muito feliz que vocês estão aqui. A gente está trocando esse assunto tão importante, né, para tantos pais. Então, estou falando aqui, a gente está na parte do campo de atuação do pedagogo. Ele pode ser também professor de reforço, assim como eu sou hoje, professora de reforço, né, de aulas particulares. E ele pode atuar em outras instituições, hospitais, empresas, né, para a área mais institucional, orfanatos, tem um campo vasto. A minha atuação hoje, até então, Minha mãe criou até um código ali, quando ela colocar a mãozinha é porque tá cortando. Beleza, obrigada. Então, assim, a minha atuação até hoje foi mais focada no escolar, né? E aí depois da psicopedagogia que eu fui pro clínico. Mas tem várias formas de atuação do pedagogo também. O psicopedagogo também pode atuar no clínico, no escolar, no hospitalar, no empresarial. Hoje em dia não é muito comum no empresarial, né? Normalmente nas empresas, nessa parte de recrutamento, fica mais a cargo do psicólogo do que do psicopedagogo, né? Mas também tem essa possibilidade. Boa noite, gente. Vão dando aí o retorno de vocês em relação ao que eu tô falando aqui, se tá ficando alguma dúvida, se tá confuso. Tem um sobrinho neto super inteligente, uma pessoa da família cobra muito dele, não ensinam a perder, fracasso. Eu de fora, muito frio, ele tem 9 anos. Realmente, essa questão da cobrança excessiva é complicado. A gente tem que segurar ali a ansiedade, né? Porque, igual eu tava falando, às vezes a gente vai com ânsia, né? De querer ensinar, de querer que a criança dê um retorno muito imediato, e não é assim. É uma construção, é um processo, né? Então, as pessoas que cuidam dessa criança, eles têm que ter esse pensamento, tá bom, Tati? Mas aí, se você quiser me chamar no direct pra gente avaliar mais sobre essa situação, para poder ajudar mais. Vou falar mais devagar agora, porque tá travando. Mas é muito complicado essa questão da cobrança excessiva. A gente tem que respeitar também o tempo da criança, né? Lógico que a gente não vai deixar de estimular, de oferecer oportunidades de aprendizagem, mas também cobrar de forma excessiva, às vezes a forma como cobra essa criança também vai trazer até um trauma e ela não vai querer ter tanto envolvimento com o estudo, né, por conta disso. Então, tem que saber dosar mesmo essa situação. Bom, meu campo de atuação hoje, né, já tinha comentado um pouco, e quem me acompanha aqui sabe. Hoje em dia eu trabalho como professora na rede pública e como professora de reforço escolar e também faço atendimentos psicopedagógicos na clínica, né? Todos na clínica. E aí a gente vai entrar para entender um pouco melhor sobre essas duas possibilidades, do reforço e do atendimento psicopedagógico, que também é uma dúvida muito comum dos pais. Nossa, mas qual que é a diferença? Não é a mesma coisa? Eu vou procurar uma professora de reforço ou uma psicopedagoga, o que eu faço? Então, tem algumas diferenças que a gente precisa pontuar para ficar mais claro. Ai, que linda, Jane. Qual que é a escola? Vou matricular meu filho. Obrigada, Jane, pelo carinho. Fico muito feliz, viu, por esse retorno. Depois eu te conto qual que é a escola. É uma escola pública. Inclusive, a gente tá, não sei se vocês, acho que a maioria aqui, não sei se é de Uberlândia, depois vão colocando aí pra mim de onde vocês são. Mas aqui em Uberlândia, eu não sei aí, a gente tá desde da última semana de fevereiro sem aula presencial e na prefeitura também não tá tendo nem aulas online, né? Então, a gente tá bem em pausa com o ensino. Isso vai preocupando a gente. Depois eu quero falar com vocês sobre isso também. É um assunto que é importante da gente pensar. Bom, para quem então é o reforço escolar? Então, mas como que eu vou saber se meu filho precisa de reforço escolar? Me ajuda. Então, eu trouxe aqui algumas características de uma criança que vai precisar de um reforço escolar. Então, eu vou citando algumas características, não quer dizer que sejam só essas, que sempre vão ser essas, tá? Mas é mais pra gente ter um norte aqui e entender melhor. Alunos que demandam atividades extras e diversificadas. A gente sabe que
as escolas, acho que não tanto só as públicas, até as particulares também estão com salas de aluno muito cheias de alunos, né? Salas bem cheias, e acaba que o professor não consegue ter uma atenção especial para cada aluno, porque realmente é impossível. A gente que trabalha em escola, a gente sabe que é complicado dar conta de conteúdo e a cobrança da gestão em cima, né, de colocar o conteúdo em dia, e ao mesmo tempo a gente sabe que tem alguns alunos que precisam de uma atenção maior, mas infelizmente na sala de aula isso não é tão possível. Então, às vezes, aquele aluno que não acompanha muito bem as aulas e precisaria de um apoio, de um acompanhamento mais reforçado ali, mais especial, seria, às vezes, um aluno que mereceria um reforço escolar. Oi, Cristina, madrinha. Alunos que precisam desenvolver fluência em leitura e escrita, que é o que mais eu recebo de procura, principalmente agora com o ensino online, que pegaram ali as crianças em fase de alfabetização, ou entrando, ou durante o processo de alfabetização, e isso é muito preocupante, porque as crianças, realmente, elas não têm, né, as crianças não têm aquela capacidade de focar ali com uma tela, ela precisa de interação, ela precisa ali do contato pessoal com o professor, né? Então, aí entra aquele tanto de criança, aí a professora tem que chamar a atenção de um, de outro, desliga o microfone, faz isso, faz aquilo. E aí, nesse meio tempo, a criança já não sabe nem o que tá tratando, se é da letra A, se é da letra Z, não, fica completamente perdida, né? E não flui essa parte da leitura, fica prejudicada, a parte da escrita também. Então, para desenvolver essa fluência, é muito importante um reforço, mas é importante também que o pai e a mãe separe ali durante 15 minutos de todos os dias, separe um tempo para leitura com a criança, é extremamente importante. Não adianta, às vezes, a família tem a impressão de que vou pagar ali 2 vezes na semana para o meu filho ter um acompanhamento de um professor, né, particular, e tá tudo certo, resolvido. Não é bem por aí. A gente trabalha muito com o auxílio da família, em parceria com a família. Então, se a criança fica ali 2 horas por semana com o professor de reforço e o resto do dia inteiro, todos os dias com a família, qual que é a chance de só o atendimento pedagógico ou psicopedagógico dar super certo e ignorar o fato de que em casa tem que ter uma estimulação? É muito mais tempo que a criança passa em casa, né? Então, a gente tem que trabalhar também a leitura em casa. Então, 15 minutinhos por dia, gente. Escolhe lá um livrinho, deixa a criança escolher, pede para ela ler, ou se ela ainda não lê para ela. Isso é muito importante para a criança, muito importante para o nosso trabalho, tá? Deixa eu só ver aqui o que mais que vocês falaram. Só para vocês não ficarem aí sem resposta. Realmente, a Caliane foi minha parceira ano passado na coordenação, e ela tá falando que as salas, principalmente da escola pública, são superlotadas, não tem muita estrutura, né, Cali? A Tati, eu fui uma mamãe, não conseguia ajudar nas tarefas, não tinha muita paciência. Não é questão de ser mamãe, eu acho assim, não é fácil educar, eu não sou mãe ainda, mas eu tenho plena consciência de que não é fácil, não é uma tarefa fácil, requer desafios diários e nem sempre a gente vai estar bem disposto para isso, né? Mas eu acho que assim, a gente tem que respirar fundo, às vezes naquele momento a gente não tá muito bem, pede para esperar, né? Vai fazer uma coisa que deixa assim mais tranquilo, depois retorna, e aos pouquinhos a gente vai lidando com essas questões, porque ainda mais agora, né, com as aulas, tem que estarem presentes. Quando não sobe... tá. Minha mãe percebeu que quando sobe muitos coraçõezinhos aqui no canto da tela, aí dá uma travada. Não sei o que pode ser. Obrigada, Tássia. É um assunto muito importante mesmo da gente conversar. Depois a gente tem que pensar numa live juntas. A Tássia também é uma ótima profissional. Parceria Escola e Família é super importante, com certeza. O que crianças de 5 anos têm que aprender? Nossa, tanta coisa legal. Isso aí dá uma outra live, viu, Alexandra?
Saudade de você, profissional super competente. Obrigada, Carol. Que bom que você tá aqui. Vocês estão ouvindo agora, gente? Eu tô aqui lendo os comentários e não vi que tava travado. Dá um joinha aí pra eu poder continuar, senão a gente... Vou me delongando aqui e não consigo trazer tudo que eu preparei. Vocês estão vendo bem? Aqui embaixo tem um campinho de perguntas também, um balãozinho com interrogação dentro. E dá pra gravar uma perguntinha aqui, tá? Pra depois eu ler e responder. Que mais? Alunos que necessitam de apoio para resolver as tarefas escolares, que às vezes não tem muita autonomia para os estudos, que precisam ali de alguém ali perto. Também é um aluno que pode precisar de um apoio, né, especializado. E que assim, eu procuro propor para os meus alunos que vêm para o reforço escolar. Eu não tenho um método definido totalmente, não. Por quê? As crianças, cada uma vai aprender de um jeito. A gente tem um estudo sobre inteligências múltiplas, né? Então, cada um tem uma forma de aprender. Digam aí pra mim, como que vocês aprendem. Eu aprendo escrevendo. Se eu estiver assistindo algum vídeo, alguma palestra, se eu não estiver escrevendo, é como se eu não tivesse ouvido nada, eu esqueço tudo. Então, eu preciso escrever. Então, essa questão da escrita remete muito à minha forma de aprendizagem. Gosto também de ouvir, de ler. Então, assim, cada criança vai ter uma facilidade para aprender. Às vezes tem crianças que você tem que ir mais pro lado artístico, que ela vai aprender mais utilizando a criatividade dela. Então, assim, precisa ter um conhecimento da criança para saber como é que ela aprende. Não vai adiantar nada. Eu trabalho em cima desse método e é isso aí, acabou. É esse método que eu utilizo e a criança que se vire. Não é por aí. A gente tem que entender como que aquela criança aprende. Senão não adianta eu trazer algo super pronto para ela e aí não vai funcionar. Não adiantou, né? Então, primeiro eu tento conhecer a criança, conhecer os gostos dela, para em cima disso trabalhar e ir fazendo as tentativas, porque é tentativa, gente. Às vezes a gente, como professor, planeja algo, não dá certo, planeja de novo, não dá certo, até dar certo. Então, a gente tem que tentar bastante com as crianças em casa. Os pais precisam ter um pouquinho de paciência mesmo, porque não é fácil. Aí, ó, tá vendo? Muita gente precisando escrever para aprender. Oi, Thaís, Thalita, Dani, nossa, obrigada. Nossa, tô muito feliz com vocês aqui. A Dani, eu sigo ela, é excelente profissional, gente. Dá tantas dicas de atividades, os pais aí que estiverem na live, que quiserem dicas de atividades, a Dani dá muitas. Obrigada, viu, pela participação. Aí, ó, meu filho é o lado artístico. Que bom que a Jane já conseguiu identificar essa facilidade do filho. Então, é por aí que ela vai trabalhar, né? A Marciana, ouvindo e fazendo anotações. Obrigada, Marciana. A gente tem que descobrir a nossa forma de aprendizagem também. Porque senão, às vezes, a gente vai fazer algum curso, né? Participar de alguma palestra. E a gente não sabe nem como que a gente mesma aprende. E fica difícil de assimilar aquele conteúdo, né? Vocês estão ouvindo bem aí, né, gente? Eu vou seguindo aqui e a gente vai conversar agora sobre para quem é o atendimento psicopedagógico. Então, a gente falou algumas características do reforço escolar, né? Quais são as crianças que provavelmente vão precisar de um reforço escolar, e agora eu vou falar focado para o atendimento psicopedagógico. Tá tudo certo, né, gente? Manda um joinha aí se vocês estiverem ouvindo bem. Se estão gostando, beleza. Alunos com dificuldade de aprendizagem, falo muito aqui sobre isso. Alunos com atraso no desenvolvimento, alfabetização tardia ou que não conseguiram completar a alfabetização, o processo na idade certa, né? Então, tem muita dificuldade de alfabetizar e muda de escola, não resolve. Então, a gente tem que fazer uma avaliação dessa criança para ver o que está atrapalhando essa aprendizagem. Transtornos de aprendizagem, já fiz um Reels também falando alguns transtornos de aprendizagem, depois vocês vão lá ver.
transtornos do neurodesenvolvimento, síndromes, deficiências, distúrbios, dificuldade de relacionamento, né, de convívio social entre crianças ou com adultos também. Controle emocional, crianças que não sabem dominar as emoções, não compreendem as emoções, não sabem interpretar, nomear as emoções. Isso também é preocupante, a gente precisa ter uma atenção para isso. Então, assim, são algumas características, não tem idade. A Nádia até perguntou, né? Questão do 4, 5 anos na educação infantil. O que acontece? No reforço escolar, eu como pedagoga formada em pedagogia, eu vou atender, pelo menos eu foquei o meu atendimento entre 1º ano e 5º ano do ensino fundamental 1, tá? Então, normalmente eu começo os atendimentos de reforço escolar aos 6 anos, a criança com 6 anos. No atendimento psicopedagógico, a gente pode começar antes, por quê? Antes, na educação infantil, a gente pode trabalhar dentro do atendimento psicopedagógico com a estimulação precoce, que é um ponto que eu vou chegar daqui a pouquinho também, vou falar um pouco mais sobre a estimulação, como que ela acontece, o que é isso. E obrigada, gente, pela participação, tá só entrando mais pessoas aí. Então, a gente tem que compreender, né, para qual área que vai trazer benefício para a criança, qual que é a idade certa, para conhecer melhor sobre aquela área, né? O que vai ajudar a criança. Então, de 4 a 5 anos, que foi a pergunta da Nádia, a gente poderia trabalhar uma estimulação precoce. Ou seja, trabalhar atividades que vão ajudar a criança, quando ela for entrar no processo de alfabetização, ela já vai estar mais preparada para isso. Não é alfabetizar precocemente, é uma estimulação. A gente não vai trazer, de fato, a questão da leitura e da escrita de forma muito estruturada, muito formal. A gente vai trabalhar atividades de coordenação motora, de habilidades sonoras, habilidades auditivas, né? Sonoras não, perdão. Habilidades auditivas, habilidades visuais. Então, dá para fazer esse atendimento, né, de crianças menores de 6 anos na psicopedagogia de forma a estimular precocemente as habilidades que vão ser requisitadas quando ela chegar lá no 1º ano, tá bom? Boa noite para quem entrou depois, a gente está aqui conversando. Eu já falei sobre as características da criança que precisa de um reforço escolar, as características de uma criança que precisa de um atendimento psicopedagógico. Dentro da psicopedagogia, já falei aqui também, mas é sempre uma dúvida. Tem todo um processo, então a gente tem uma avaliação muito completa de várias habilidades, né, que essa criança conquistou ou não durante a trajetória de vida escolar e social dela. Depois a gente dá uma devolutiva, né, para a família, mostra tudo que a gente fez, todos os testes que foram feitos, todas as habilidades que foram observadas. E aí a gente vai, então, trabalhar com a intervenção propriamente dita, que pode ser que precise, né, de um acompanhamento de outros profissionais. A gente trabalha muito com a equipe multidisciplinar. Então, a gente vai precisar, às vezes, de um psicólogo para acompanhar o trabalho do psicopedagogo, de um fonoaudiólogo, às vezes de um neuropediatra, de uma neuropsicóloga. Então, isso tudo vai depender da avaliação e da devolutiva, tá bom? Tranquilo, Laís, não tem problema não. Laís é mãe de 2 princesas, tá aí socorrendo os meninos enquanto assiste aqui. Tem problema não, gente. Muito feliz por vocês estarem aqui, tá? Ó, tem um campo de perguntas aqui embaixo também, se não quiser colocar no comentário, quiser deixar a pergunta gravada, tem um balãozinho com interrogação dentro. Aí vocês clicam lá e vai dar a possibilidade de me enviar perguntas. E no final eu vou respondendo, tá bom? E os comentários de vocês aqui vão interagindo, que eu vou tentando dar uma olhadinha. Depois, né, da gente falar sobre o que faz o psicopedagogo, qual que é o campo de atuação dele, do pedagogo, né, que é o professor, quais são as características da criança que precisa do reforço
e da criança que precisa do atendimento psicopedagógico, a gente chega então na atenção aos sinais. O que é isso, Amanda? Tem muitos pais que ficam perdidos, às vezes percebem algumas coisas que não estão sendo desenvolvidas ali conforme, às vezes assim, por exemplo, tem uma mãe que tem 2 filhos. O primeiro filho mais velho, ela conseguiu acompanhar o desenvolvimento ali e a aprendizagem dele. O segundo, aí começa uma certa comparação. Olha, a comparação a gente deve evitar, porque cada criança é única, né? Cada criança vai desenvolver de uma forma diferente, cada criança tem a sua personalidade, mas ela também é importante para a gente entender quais são os marcos do desenvolvimento. Então, a gente precisa ter em mente que a gente tem que ter um norte ali, quanto que vai ser mais ou menos a hora dessa criança falar, a hora dela engatinhar, dela começar a dar os primeiros passos, as primeiras palavrinhas. A gente tem que ter uma noção desses marcos, porque é a partir disso que a gente vai ligar a chavinha. Mas, nossa, mas tá demorando para isso acontecer. Nossa, mas isso, mas aquilo. Não é que eu queira deixar vocês, assim, muito preocupados, né? A ideia não é desesperar e falar, nossa, mas meu filho tá demorando demais para isso, demorando demais para aquilo, o coleguinha da escola já tá fazendo isso, já tá fazendo aquilo. A gente tem que ter uma consciência, igual eu falei, dos marcos, o que é esperado para aquela idade, pra gente começar a observar. Ó, isso aí não tá legal não, tô observando que tá um pouco atrasado, mas vamos aguardar e continuar observando. E aí, se persistir, procurar um profissional, procurar ajuda, né? Procurar uma avaliação pra gente poder ajudar essa criança quanto antes, tá? Então, agora eu vou falar um pouco desses sinais. O que os pais aí que estão assistindo precisam ter de atenção para poder, né, procurar uma ajuda, um profissional especializado que vai auxiliar a criança a poder percorrer esse processo do desenvolvimento e da aprendizagem de forma positiva, de forma correta. Então, atrasos para falar e para andar. Então, a gente tem que ter mais ou menos aí que a criança ela vai falar algumas palavrinhas, vai começar a andar lá até 1 ano e meio, 2 anos, passou disso, começa a observar, começa a ver se nem começou o processo, não começou nem a engatinhar com determinada idade, nossa, então tá estranho, tá? Né? Então, vamos observando as outras habilidades da criança, se estão bem consolidadas. Ela está escutando bem, ela está visualizando bem, quando eu utilizo algum estímulo visual, ela me acompanha. Ou então, quando eu faço um sonzinho, ela olha para mim, ela me escuta. Então, tudo isso a gente tem que ter em mente, né? E ficar observando, porque é muito importante para o desenvolvimento. Às vezes a criança precisa muito que fica repetindo comandos várias vezes, falando a mesma coisa. Parece que ela não escutou, parece que ela não entendeu, toda hora tem que repetir. Então, assim, é algo também a se observar. Gente, vocês estão ouvindo? Tá tudo certo? Tá bom aí? Esse conteúdo? Todo mundo sumiu? Ninguém falou mais nada? Vamos participando aí para eu saber se tá tudo ok. Qual que é outro sinal importante? Falta de socialização. Isso quando a criança está na escola ou quando tem outros irmãos, né? Que dá pra gente ter mais ou menos essa noção. Se a criança consegue brincar junto, ou se ela prefere ficar mais isolada, mais quietinha na dela. Tá todo mundo concentrado. Já anota aí, gente. Pega o caderninho pra anotar, então. Pra não esquecer depois. Obrigada, viu? Então, vamos observar. Ela prefere ficar só no cantinho dela, com aquele mesmo brinquedo, brincando do mesmo jeito, não socializa, não fica assim perto dos adultos, numa roda de conversa. Então, tudo isso a gente vai observando, vai anotando, se for preciso, né? Nossa, no dia tal eu observei isso. É muito importante os pais terem anotado, porque às vezes a gente observa alguma coisa, mas deixa quieto, não vai ser nada não. E passa. Daqui a pouquinho vai perceber o mesmo comportamento da criança e esqueceu que há tantos dias atrás, tantos meses atrás, tinha percebido a mesma coisa. Então, é importante a gente ir anotando, né? Dia tal,
eu percebi isso do meu filho, ele fez isso, fez aquilo, achei estranho. Então já deixa anotadinho ali para a gente ter um acompanhamento desse desenvolvimento, né, dessa evolução da criança. É importante isso também. Queixas escolares quanto à aprendizagem. Então, às vezes a escola chama para conversar, ou ali na porta, né, que você vai lá buscar a criança lá na escola, a professora comenta alguma coisa que achou diferente, que o comportamento que às vezes não estava legal. Então isso tudo também vai prestando atenção, vai... E assim, se a escola chegar e fazer alguma queixa em relação ao desenvolvimento, em relação à aprendizagem, pergunta para esses profissionais da escola, beleza, você está notando isso, o que você me orienta, né? Porque às vezes a escola também fala, notei que a criança está muito calada, está muito sozinha no canto dela, não socializa com as outras crianças, não brinca junto, mas também não fala mais nada para o pai, né? Não dá as orientações corretas e fica aquela incógnita e o pai fica ainda mais perdido, sem saber o que fazer e como agir. Né? Então, instiga, pergunta, pesquisa, né? Conversa com outros pais, que às vezes tem alguma troca ali importante, né? Que às vezes o outro pai já passou por isso. Então, é muito importante a gente ter essa troca. Às vezes, crianças que têm pouco repertório de palavras, de frases, divagam muito das ideias, às vezes começa a conversar alguma coisa, assim, é lógico, né? Quando a criança é muito novinha, lá pelos seus 4, 5 anos, é normal, ela às vezes começa um assunto, aí ela não consegue terminar a ideia, já vai para outro, porque a estrutura cognitiva dela ainda está em desenvolvimento, está se preparando para aquilo. Mas a partir de certa idade, tem que começar a observar. Por exemplo, essa criança já entrou em processo de alfabetização, ela precisa ter uma coerência das ideias, porque senão isso vai atrapalhar ela na hora de interpretar um texto, na hora de responder uma pergunta, ela não vai conseguir utilizar o início, o meio e o fim, né, na ideia dela ali. Então, também isso é algo para se observar. Intolerância excessiva a regras e comandos. Então, às vezes, vocês vão aí conversar com os filhos, vai sair para dar uma volta na praça. Aí, antes de sair, conversa. Nossa, gente, eu tô olhando aqui para a hora e já tá bem avançado, eu vou ter que dar uma acelerada. Então, às vezes, faz um combinado ali com a criança e a criança não aceita o combinado, não aceita uma regra que é imposta ali para fluir bem, né? O relacionamento entre família, tá sempre batendo de frente, então isso é algo para se observar. Dificuldade para compreensão e interpretação de situações diárias é uma questão para se observar. Aí a gente entra também na estimulação em casa e na clínica. Então, o que é então essa estimulação precoce? Vamos falar um pouquinho assim, de forma mais objetiva, até porque o tempo está um pouco passado aqui. A estimulação precoce ela é muito importante, tanto para as crianças típicas quanto para as crianças atípicas, que seriam as crianças que têm alguma necessidade, alguma deficiência, né, alguma necessidade especial, alguma deficiência, já apresenta esse distúrbio, essa síndrome, mas tanto para essa criança quanto para as crianças, né, que não apresentaram nada. A estimulação precoce ela é para todo tipo de criança. E ela é importante para desenvolver aspectos da linguagem, habilidades, igual eu já tinha comentado, habilidades auditivas, visuais, estímulos visuais. E a gente pode trabalhar essa estimulação precoce tanto em casa, os pais com os filhos, quanto o psicopedagogo na clínica. Então, os pais que querem ajudar a criança a desenvolver essas habilidades de forma precoce, que vai auxiliar quando ela for começar o processo de alfabetização, por exemplo, pode começar desenvolvendo várias habilidades, coordenação motora fina, grossa, habilidades auditivas em casa mesmo, com brincadeiras, com jogos, coisas super fáceis de fazer, de colocar em prática. Igual eu falei, não precisa separar muito tempo do dia para isso, mas 15 minutinhos para leitura, depois mais 15 minutinhos para algum jogo que trabalha atenção, concentração, e todo dia trabalhando uma habilidade diferente, isso já é uma estimulação precoce.
E na clínica a gente também faz esse trabalho, tá bom? E a gente tem também a questão da orientação de pais. O que seria essa orientação de pais? É um processo de apoio aos pais diante das demandas diárias do educar, a fim de desenvolver estratégias que facilitem o convívio entre a família. Então, a orientação de pai, ela é um processo de apoio, de auxílio a esse pai que precisa, que quer, né, que tem o desejo de ajudar o filho nas questões de desenvolvimento e aprendizagem. Como que ocorre? Isso eu estou falando no meu caso, tá? O meu atendimento aos pais. De forma online ou presencial, mas no momento está sendo online por conta da pandemia. E aí a família vai expor essa realidade para o profissional, no caso para mim, eu vou trabalhar, né, planejar o que eu preciso orientar esse pai em relação à demanda que ele me passou. Para quem que é essa orientação de pais? Para pais que buscam auxiliar seus filhos no que refere-se à educação, né? Tanto na aprendizagem quanto no desenvolvimento. Gente, faltam 4 minutinhos só. Tem pouquinho tempo, eu ainda tenho que falar para vocês dos bônus. Mas deixa eu só ver as perguntinhas que vocês mandaram aqui para eu responder. A Sara perguntou se eu já ouvi falar sobre a alteração do processamento auditivo central. Claro, Sara, é o DPAC, né? O distúrbio do processamento auditivo central. Eu já tive um aluno, na verdade 2 alunos da psicopedagogia que tiveram, né, esse laudo de DPAC e atrapalha muito a aprendizagem da criança. Depois eu vou até falar em post, né, que eu tô devendo um post sobre esse assunto. Atrapalha muito e às vezes confunde muito com TDAH também. A Jeane perguntou como ajudar uma criança hiperativa que tem dificuldade na alfabetização. Então, Jeane, precisava saber, né, fazer uma avaliação dessa criança, saber quais aspectos que essa agitação, essa hiperatividade está causando de negativo, para a gente propor algumas intervenções. Muito importante a abordagem, estimulação necessária, principalmente agora no ensino remoto. Valorização da escuta é muito importante, com certeza. Gente, nossa, tá muito bom o nosso bate-papo. Tô gostando demais da interação de vocês. Tem alguma pergunta aqui que eu não consegui responder? Pra gente, antes da gente encerrar? Às vezes vocês mandaram lá pra trás e eu me perdi. Mandem aqui de novo, por favor. Mas eu já vou começando enquanto vocês mandam aí, pra gente não perder tempo. A gente chegou na nossa parte mais esperada da live dos bônus. Preparei 3 super bônus pra vocês, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Primeiro, vou deixar salva a live. Graças a Deus, consegui fazer a live sem cair em nenhum momento, apesar de travar às vezes, mas deu tudo certo. Nossa, adorei, Sara. A Sara tem uma filha, a Sara é minha prima, ela tem uma filha que teve o DPAC e já conseguiu tratar. Então a gente pode fazer uma live, Sara, para você compartilhar como que foi a sua angústia aí de mãe quando descobriu, como que foi o processo para tratar esse distúrbio. Adorei a ideia. Jane, não chegou chegou sim. Chegou agora a sua pergunta. Meu filho se frustra com muita facilidade por não conseguir fazer algo ou por não concordar com alguma... não completou. Meu filho se frustra com muita facilidade por não conseguir fazer algo ou não concordar com alguém. A gente precisaria saber, né, Jane, em que momento que essa frustração acontece, se tem algo em especial que deixa ele muito frustrado ou se várias situações ele se sente assim, e fazer uma avaliação para saber o que está causando isso, né? Por que ele não está conseguindo dominar e entender as emoções dele. Às vezes um trabalho relacionado às emoções vai ser muito importante para ele. Parabéns, foi ótima live. Obrigada, gente. Nossa, eu tô tão feliz.
deu tudo certo. Nossa, foi muito bom, gostei demais. Já tô animada para a próxima. Legal trabalhar sobre os sentimentos. Nossa, tem tanta atividade para trabalhar, tem livros para ler, para trabalhar a questão dos sentimentos, das emoções com as crianças, e é extremamente importante para tudo, né? A gente que é adulta, a gente sabe o tanto que é difícil lidar com as nossas emoções, com o que a gente sente, imagina uma criança, não é? Então, a gente tem que se atentar. Parabéns, prima, foi lindo. Obrigada, gente. Muito feliz mesmo com o envolvimento de vocês, com a participação, por estarem aqui comigo. Tá chegando mais perguntinha. Vamos ver da Thaís. Criança com TDAH que faz fono e neuropsicóloga e professora particular. Ainda assim precisa de psicopedagoga? Thaís, muito interessante a sua pergunta. Normalmente, os encaminhamentos são feitos a partir dos profissionais que já atendem a criança. Então, eu te indicaria conversar com a fono, conversar com a neuropsicóloga para ver se não precisaria de um trabalho voltado mais para o pedagógico. Porque tem que ver, às vezes a criança com TDAH, ela não vai ter, nem sempre, mas assim, precisa saber, sabe? Como eu não sei o histórico da criança certinho, eu não posso te afirmar nada, mas é muito importante, porque o TDAH, ele muitas vezes vai interferir na aprendizagem escolar da criança. Então, esse trabalho mais pedagógico, quem vai tratar é a psicopedagoga. Então, seria muito bacana você conversar, sentar com esses profissionais que já atendem ele, para ver essa questão da necessidade de uma avaliação psicopedagógica também. Mas que bom que você já está ajudando ele aí com esses outros profissionais, já é um avanço. Deixa eu ver se tem mais alguma perguntinha. Por enquanto é isso. Parabéns, você é muito dedicada. Obrigada, gente. Nossa, eu me preparei tanto para essa live, vocês nem imaginam. E aí eu vou contar os bônus para vocês. Primeiro bônus, a live vai ficar salva aqui, então vocês que perderam o início da live, chegaram agora, ou tiveram que socorrer aí os filhos, igual a Laísa, vão lá depois no IGTV para ver, que vai ficar salva lá, tá? Então vocês podem assistir quando vocês quiserem. Segundo bônus, bônus 2, eu fiz um resumo muito top dessa live, e eu vou deixar no Drive, vocês vão lá, depois eu vou explicar no Story como que faz para achar, mas é só ir lá no meu perfil, no link azulzinho da bio, que vai ter lá, dentro do meu Drive que eu criei, vai ter o resumo dessa live, que tá muito, muito legal, show de bola, tá explicando tudo que eu falei aqui, tá? Eu segui esse roteiro que eu vou mandar para vocês, que tá lá para vocês acessarem, para falar aqui, então tá muito bacana, vai tirar todas as dúvidas que ficaram. Outra surpresa dentro do bônus 2, que também tá lá no link da bio, muito legal, eu tive a ideia de criar um grupo de WhatsApp para pais. E o nome foi sugestivo, foi sugestão da minha mãe, maravilhosa, que tá sempre me apoiando, me ajudando. A gente nomeou o grupo de Pais em Ação. Então, esse grupo é para os pais que querem ajudar os filhos no desenvolvimento e na aprendizagem em casa. Eu vou estar sempre colocando muitas dicas lá para vocês fazerem de atividades com as crianças. Vou colocar... só eu que vou escrever lá, tá? Então, não vai ficar enchendo muito o celular de vocês. Vou tentar trazer... semanal conteúdos lá para vocês, algumas reflexões, algumas sugestões, e também vou deixar às vezes alguns links lá para vocês preencherem alguns questionários, colocando quais são as dúvidas de vocês, para a gente poder fazer mais lives aqui respondendo as dúvidas de vocês, para eu também abordar essas questões, né, que vocês têm nas postagens. Então vai ser uma troca muito bacana, tenho certeza que vocês vão amar. E o link tá lá também, é só clicar lá que vocês já vão pro grupo. E o terceiro, não menos importante, mas muito especial, eu vou sortear uma consultoria de pais. Uma consultoria de pais gratuita, eu vou sortear. Depois que acabar a live aqui, eu vou fazer uma postagem, e é nessa postagem que vocês vão comentar
o que vocês acharam da live, no que ajudou vocês a assistirem essa live aqui comigo e marcar 2 pessoas nos comentários. E aí daqui 7 dias, dia 31, às 7h30 eu vou fazer o sorteio, combinado? E aí a gente vai, essa pessoa vai ganhar uma consultoria gratuita comigo. E a gente depois organiza certinho como que vai ser, né? Vai ter que ser online, porque a gente não tá podendo fazer nada presencial. Mas é isso, gente. Vocês gostaram? Gostaram da live, dos bônus, das surpresas que eu preparei para vocês? Tô muito feliz com a participação de todo mundo, muito emocionada mesmo. Que bom que vocês estiveram aqui comigo. Quem será contemplada? Nossa, tô curiosa para saber quem que vai ganhar uma consultoria comigo. Vai ser um prazer. Muito bom. Gente, o que vocês acharam? Coloca uma hashtag aqui. Hashtag do que vocês acharam da live. Eu coloco um emotion que representa o que foi a live para vocês. Fiquei muito feliz de passar um pouco do que eu conheço, da minha experiência, para ajudar vocês. Esse é o intuito maior. Espero que eu tenha conseguido. E agora eu tô super empolgada, eu quero fazer mais. Vamos ver se eu consigo fazer toda semana. Porque esse negócio ainda trabalha, gente do céu. Mas eu gostei demais. Vocês gostaram também? Até agora não me derrubaram aqui, gente. Obrigada, Cunha. Zilta, obrigada. Nádia, obrigada pelo carinho de vocês. Obrigada por estarem aqui, gastarem essa 1 hora comigo. Hashtag superlive. Obrigada, mãe. Tô muito feliz, muito mesmo. Feliz que deu certo, que a live não caiu. Vou salvar ela depois para vocês assistirem. Já quero a consultoria. Então vamos participar do sorteio. Faça sobre os temperamentos, chama sua mãe. Aí, ó, mãe. Convite ao vivo, não tem como recusar. Vamos ter que estudar muito para falar sobre o temperamento, Jane. Eu comprei o livro, mas confesso que eu ainda não terminei de ler. Pode fazer toda semana. Vamos ver, agora eu quero, hein? Vou te enviar meu TCC sobre o DEPAC. Ai, adorei! Quero demais! Que gracinha! Foi top, obrigada, hashtag foi top. Gente, eu vou fazer uma pose aí pra vocês tirarem uma foto minha e compartilhar no story, hein? Vou ficar bem bonita aqui pra vocês tirarem um print. Arrumem aí o celular pra vocês me colocarem lá no story de vocês, me marcarem pra eu repostar. Antes que acabe a live. Vou fazer uma pose, hein? Pronto, deu tempo? Deu certo? Fazer o print, depois vocês me marquem. Obrigada, gente, obrigada mesmo. Não tem nem palavras para agradecer a participação de vocês. Por mim, eu ficava aqui mais um tempão conversando, porque agora eu me empolguei. Obrigada, Sara, obrigada pelo apoio de todo mundo. Casa de Ferreira, espeto de pau. Como professora, acredito que o reforço escolar ajuda muito o aluno com dificuldade. Com certeza, Nádia. A gente, por mais que nós somos, né, da área, assim mesmo, a gente vai ter uma dificuldade ou outra, até de conciliar a questão do trabalho, né, com a educação dos filhos, não é fácil. Eu sei que não é. A gente chega muito sobrecarregado, muito cansado, e às vezes não tem a paciência que precisa. Então, às vezes, fazer esse investimento de contratar alguém, mas em prol, né, do sucesso do nosso filho, faz toda a diferença. Faz mais, Amanda. Vou fazer mesmo. Gente, é isso então. Muito obrigada por terem ficado até o final comigo. Muito obrigada mesmo. E já vou estudar o que vai ser a live, a próxima live. Não sei se vai ser semana que vem, não sei se eu vou conseguir. Mas em breve eu vou fazer outra. Gostei muito, espero que vocês tenham gostado. Vou deixar todas as instruções para vocês verem lá no link da bio, no Drive que eu coloquei. Tudo que eu deixei disponibilizado gratuito para vocês. Obrigada, Alexandra, muito obrigada.
cheguei no final, mas você... Obrigada, prima. Obrigada. Depois assiste que eu vou deixar salva, tá? Sentimentos para a próxima live. Ai, meu Deus. Falar sobre emoções e sentimentos é um tema muito bom. Tá bom, gente, pode me mandando no direct sugestões de live, eu tô aberta pra tudo, tá? Tudo que foi de ideia nova, eu tô dentro. Com certeza, Deus abençoe mesmo, porque foi maravilhosa. Obrigada, gente, ó, um beijo no coração de vocês e quero todo mundo participando do sorteio da consultoria gratuita. Daqui a pouquinho eu já posto lá no feed pra vocês a foto. E aí ela vai ficar valendo pra eu fazer o sorteio, né? Daqui uma semana eu faço. Então vocês vão ter aí 7 dias pra poderem participar. Então comentem lá o que vocês aprenderam com essa live. E marquem 2 pessoas que vocês já vão estar participando. Um beijo!